Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as políticas públicas voltadas ao segmento farmacêutico. O enfoque dessas políticas públicas é a Política Nacional de Medicamentos, é a é a Política Nacional de Medicamentos, a Relação Nacional de Medicamentos, que a gente chama de RENAME, a Relação Municipal de Medicamentos, a REMUME, e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Hoje nós vamos falar das três primeiras, tá? Da Política Nacional de Medicamentos, da RENAME e da REMUME. Aí na próxima semana a gente entra falando sobre a assistência farmacêutica. Bom, nessa aula então nós vamos começar falando sobre a Política Nacional de Medicamentos. A Política Nacional de Medicamentos, ela foi publicada na Portaria número 3.916 de 1998, ou seja, foi junto com a Constituição Federal, né, foi 10 anos depois, né, da Constituição Federal de 1988, que implantou o SUS. Então, essa Política Nacional de Medicamentos, o que ela fala? Ela garante o acesso da população, tá, aos medicamentos que são considerados essenciais. Até então, não havia uma política nacional de medicamentos, tá? O pessoal, a população de forma geral recebia medicamentos, só que não havia uma relação, uma padronização, não eram todos os medicamentos também que eles recebiam. Então, acabava ficando um pouquinho mais bagunçado, vamos colocar assim, todo esse processo. Então, a Política Nacional de Medicamentos, ela surgiu com algumas finalidades. A primeira delas, garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos. Por quê? O que a Política Nacional de Medicamentos fez? Eles criaram uma comissão, tá? E essa comissão, né, com vários profissionais da saúde, eles começaram a analisar todos os medicamentos que tinham disponíveis no mercado. E os medicamentos que a maior parte da população, e observaram também a patologia, tá? Então, eles observaram os medicamentos existentes no mercado, que a quantidade de medicamentos é muito grande, tá? Nós temos mais de 6.000 tipos de princípios ativos diferentes, 25.000 formas farmacêuticas diferentes, tá? Nomes de medicamentos, então, se a gente for pegar genérico, referência e similar, a quantidade desses medicamentos é enorme, tá? É uma quantidade muito grande de medicamentos que tem disponíveis no mercado. Como se não bastasse isso, ano a ano, eles estão lançando mais medicamentos novos no mercado, tá? Então, a quantidade de medicamentos que se tem é muito grande. Então, por isso, o que eles analisaram, né? O que essa comissão analisou? Quais são as patologias, tá? Quais são as doenças que prevalecem em uma cidade, por exemplo, tá? Que prevalece no Brasil. Então, eles foram observando, temos muito colesterol, diabetes, hipertensão, precisamos de analgésico, precisamos de anti-inflamatório, tá? Precisamos de medicamentos antibióticos, precisamos de antifúngicos. Então, eles foram selecionando, né, quais as patologias que eram mais frequentes no Brasil e também pegando dentro dessas patologias os medicamentos que podiam ser utilizados e quais desses medicamentos eram seguros, eficazes e eram medicamentos de qualidade. Então, uma das finalidades é exatamente essa, garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. Uma outra finalidade da Política Nacional de Medicamentos é a promoção do uso racional de medicamentos. Esse uso racional de medicamentos, vocês vão ouvir muito,
né, durante todo o curso. Por quê? Porque é uma coisa que realmente preocupa muito a área farmacêutica, né? É esse uso racional. O que é o uso racional? É tomar o medicamento certo, na dose certa, no horário certo, tá? Isso que é o uso racional. E, de preferência, um medicamento que foi receitado por um médico. Nós temos, no Brasil, devido, né, à própria característica, né, nós temos o SUS, mas às vezes é difícil de você conseguir marcar consulta no SUS. Então, o que você faz? Ou você vai na farmácia pedir indicação para alguma pessoa que trabalha na farmácia, ou você está conversando com o teu vizinho, você fala de um problema de saúde que você tem, aí o próprio vizinho indica o medicamento para você. Às vezes ele nem indica, né? Às vezes o que ele fala, sobrou um pouquinho aqui, você não quer levar? Toma esse medicamento que ele é muito bom. Então, isso é uso racional? Não, né? Por quê? Porque você não sabe se aquele medicamento pode fazer mal para você ou não. Né? Às vezes, a pessoa tomou o medicamento, fez mal para ela e ela não sabe o nome do medicamento. Ou então ela vincula o medicamento a um nome do princípio ativo ou ao nome comercial do medicamento. E depois uma outra pessoa vai dar o mesmo medicamento e ela, é um nome diferente, né, do que ela estava acostumada, ela não consegue associar o nome. Por exemplo, eu passo mal com, sei lá, diclofenaco. Tá? Passo mal com diclofenaco, já tomei diclofenaco uma vez, eu passei muito mal. Aí vem uma vizinha e fala, tô aqui, ó, eu tenho um medicamento aqui, ó, é o Cataflan. Ele é ótimo, ele é muito bom, ele tira a dor, eu tava com o pé inchado, desinflamou meu pé, desinchou, ficou ótimo. Só que o princípio ativo qual é? É exatamente o diclofenaco, que fez mal para aquela pessoa. Então, essa política nacional de medicamentos, ele visa justamente isso, tá? Que é promover o uso racional. Como ele já está oferecendo o serviço de saúde, o SUS, o médico gratuito, ele vai ofertar também o medicamento, né, que o médico prescreveu. Se aquele medicamento estiver presente naquela relação de medicamentos que se tem, né, no município. Tá? Então, com isso, o que ele garantiu? O acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. Então, todos os medicamentos que estão presentes na farmácia, tá, municipal, por exemplo, aqui de Piracicaba mesmo, então eles são considerados medicamentos essenciais. A gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. Então, quais são as diretrizes, né, da Política Nacional de Medicamentos? Adotar uma relação de medicamentos essenciais. Então, essa comissão, que faz parte dessa Política Nacional de Medicamentos, eles se reuniram, começaram a olhar todas as patologias que são mais comuns, mais frequentes na população. Começaram a olhar todos os medicamentos que estão disponíveis e começaram a observar quais os medicamentos eram mais seguros, mais eficazes, tá? Medicamentos de qualidade e com um custo bom. Então, eles começaram a selecionar todos esses medicamentos e eles montaram uma lista. Tá? A grande intenção da Política Nacional de Medicamentos era justamente essa, montar essa lista. Tá? Essa relação de medicamentos que são considerados essenciais para a população aqui do Brasil. Regulação sanitária de medicamentos é outra diretriz. Por que regulação sanitária? Né? O que vem a ser isso? Então, a regulamentação sanitária, ela fala justamente sobre a parte da qualidade dos medicamentos. Então, para o medicamento estar disponível no mercado, ele tem que ter um registro, tá, do Ministério da Saúde, ele tem que passar por vários testes, né, que vocês já ouviram, biossegurança, biodisponibilidade, de bioequivalência, para comprovar a eficiência desses medicamentos. Então, a partir desse momento, com a Política Nacional de Medicamentos, o que eles propuseram? Que foi mais ou menos na época também que começou a entrar
né, que na verdade o Ministério da Saúde ele já tinha essa ideia dos medicamentos genéricos. Então eles começaram a cair em cima de algumas indústrias, tá, de medicamentos, que eram indústrias pequenas que produziam principalmente os medicamentos similares. E esses medicamentos similares, eles não precisavam ter tantos testes, ou seja, eles não precisavam comprovar a qualidade desses produtos. Então, durante esses testes, o que era importante estar observando? Por exemplo, se eu falo que o medicamento ele tem 25 miligramas do princípio ativo, a indústria, através dos testes que ela consegue fazer, ela tem que comprovar que realmente naquele comprimido tem 25 miligramas do princípio ativo, tá? Ela tem que me garantir que o medicamento, que um comprimido, por exemplo, quando a pessoa vai tomar o comprimido, esse comprimido vai cair no estômago da pessoa e esse comprimido ele será degradado, ou seja, ele será decomposto em pedacinhos menores. Então, essa regulação sanitária de medicamentos, ela quis controlar justamente a produção de medicamentos, para garantir que tivesse disponíveis no mercado apenas medicamentos de qualidade. E logo depois disso, eles implantaram já os medicamentos genéricos. Então, a maior parte das indústrias, né, que eram pequenas, que produziam esses medicamentos similares, como eles tinham que começar a fazer esses testes de bioequivalência, biodisponibilidade, né, para comprovar a qualidade desses medicamentos, o que aconteceu? Eles pararam de produzir os medicamentos similares e eles começaram a produzir os medicamentos genéricos. Além disso, tem várias outras indústrias que produzem medicamento genérico também. Hoje em dia é muito comum você comprar um antibiótico, tem a indústria que produz o antibiótico de referência, ela produz o antibiótico também genérico, tá? Por quê? Isso é interessantíssimo para a indústria. Ela tá com os dois, né? Ela coloca no mercado o medicamento de referência, que acaba sendo o medicamento mais caro, porque ele tem uma patente, e ao mesmo tempo ela oferece também o medicamento genérico, que é o medicamento mais em conta, porque não tem a patente. Tá? Então, a briga com a vinda dos medicamentos genéricos, ela ficou muito grande, né, dentro dessa área farmacêutica. E houve também todo o processo de reorientação da assistência farmacêutica. Tá? Daí veio o ciclo da assistência farmacêutica. E quando a gente fala muitas vezes em assistência farmacêutica, o que a gente pensa? Vamos ajudar o cliente, vamos passar informações para o usuário do serviço. Só que essa parte de reorientação farmacêutica não é apenas isso, tá? Na próxima semana a gente vai ver. Ela começa desde a parte da compra desses medicamentos, tá? Aliás, ela começa antes da compra, tá? Antes da aquisição. Ela começa com a parte de seleção dos medicamentos para compor essa lista, tá? Essa relação de medicamentos essenciais. Então, essa parte de assistência farmacêutica eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente com vocês. Promoção do uso racional de medicamentos, tá? A promoção do uso racional é você olhar a prescrição e ver, né, todos os medicamentos que a pessoa está tomando, tá? Que o médico está prescrevendo. E a pessoa saber utilizar esses medicamentos nos horários corretos, a dose correta, né? Explicar realmente, olha, esse daqui é meio comprimido, tá? Esse daqui são 2 comprimidos, né? E você tem que tomar a cada 8 horas ou a cada 12 horas, é uma vez ao dia, procura só tomar sempre nos mesmos horários. Então, isso é o uso racional, tá? É incentivar, é promover o uso racional de medicamentos. Desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a Política Nacional de Medicamentos, ele veio também para desenvolver bastante essa parte científica, essa parte de pesquisa, né? Para novos medicamentos e apostar em tecnologias diferentes para a fabricação dos medicamentos. Por que ele fez tudo isso? Porque já vinha
com a intenção de ter os medicamentos genéricos. Então, o Ministério da Saúde, ele incentivou toda essa parte de pesquisa e fabricação mesmo, tá? De medicamentos. Né? Aqui embaixo, só para comprovar isso, né? A promoção da produção de medicamentos. Então, ele incentivou toda essa parte, o desenvolvimento de novas fórmulas, tá? O desenvolvimento de novos equipamentos, né? Tem muitos equipamentos eletrônicos. Antes, né? Quando o pessoal fazia medicamentos, o que acontecia? Tinha muita gente trabalhando numa indústria. Hoje em dia, se a gente tiver a oportunidade, que à noite tem muita gente que trabalha, mas se a gente tiver a oportunidade, nós vamos marcar uma visita, tá? Para a gente conhecer uma indústria. Tem várias indústrias aqui por perto, tá? Em Campinas, Valinhos, tem várias indústrias, dá para a gente conhecer um pouquinho sobre o trabalho. Então, vocês vão ver que praticamente na linha de produção fica uma, duas pessoas só trabalhando. São as máquinas, né, que trabalham. Tudo isso é fruto da tecnologia. Então, tudo isso visa o quê? A produção de medicamentos. E por isso que a gente consegue também, de certa forma, ter medicamentos, né, um pouco mais em conta hoje em dia do que a gente tinha alguns anos atrás. E por isso que a gente consegue também ter medicamentos modernos, devido a esse incentivo do governo federal. A Política Nacional de Medicamentos, ele também quer garantir a segurança, a eficácia e qualidade dos medicamentos, tá? Por isso que ele, né, promoveu através da vigilância sanitária que todas as indústrias fizessem testes com os medicamentos, para garantir justamente isso, a segurança, a eficácia, a qualidade dos medicamentos. E desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Tá? Essa parte da saúde, a gente vai falar bastante sobre capacitação de recursos humanos. Por quê? Porque é coisa nova a cada dia. São medicamentos novos, procedimentos novos que saem a cada dia. Então, temos que ter, né, essa capacitação profissional. E as prioridades da política nacional? Uma das prioridades é a revisão permanente da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que nós vamos falar daqui a pouquinho já sobre a RENAME, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai estar vendo isso daí. Então, a RENAME, tá, é uma lista, né, que tem todos os medicamentos que são considerados essenciais e a revisão dela é feita a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos são acrescentados medicamentos e são retirados medicamentos dessa lista. Outra prioridade, a assistência farmacêutica, tá? É o contato da equipe de farmácia diretamente com o cliente, com o usuário do serviço, mas pensando também em toda aquela parte de compras dos medicamentos. E promover o uso racional, tá? São as 3 prioridades. Então, a revisão permanente da RENAME, assistência farmacêutica e o uso racional de medicamentos. Como que eu vou fazer essa promoção do uso racional de medicamentos? Através de campanhas educativas com a população, tá? Esclarecer a população o que seria o uso racional de medicamentos, o porquê que ela não pode pegar o medicamento do vizinho e tomar, o porquê que ela não pode, se o médico prescreveu um medicamento por dia, utilizar 2 medicamentos de uma só vez. Tá? Então, isso tudo faz parte das campanhas educativas. Registro e o uso de medicamentos genéricos, né? Começou a aparecer os medicamentos genéricos já nessa fase. Formulário terapêutico nacional. Então, o Brasil inteiro tem esse formulário terapêutico nacional. Então, os profissionais de saúde, de forma geral, o que eles podem falar com esse formulário? Olha, tira tal medicamento dessa relação, porque esse medicamento não é legal. Ele tem esses efeitos colaterais e essas reações adversas. Eu posso pegar um outro formulário. Olha, esse medicamento aqui ele é muito bom. Ele é muito seguro, ele é muito confiável, vários pacientes já foram
utilizados, né, utilizaram esse medicamento e tiveram um ótimo resultado. Mas não é apenas falar, né, comprovar através de artigos científicos, de pesquisas que já foram realizadas com aqueles medicamentos, falando que eles são seguros ou que eles não são tão seguros assim. Trabalhar também com essa parte de farmacoepidemiologia e farmacovigilância, tá? Então, estudar as populações, tá? Quais os medicamentos que aquela população diabética, por exemplo, mais utiliza? Qual o medicamento que é mais confiável para aquela população utilizar, tá? E a farmacovigilância, o medicamento deu algum tipo de problema, algum efeito colateral, alguma reação adversa, tem que relatar para o Ministério da Saúde. Se tiver muitas reclamações relacionadas àquele medicamento, o que vai acontecer? Ele pode ser retirado do mercado. E recursos humanos, tá? Capacitar os recursos humanos para falar para a população sobre essa parte do uso racional de medicamentos. Aqui embaixo eu coloquei um link que vocês podem acessar essa política nacional de medicamentos, tá? Ela é bem extensa, tem várias coisas. Eu peguei os pontos principais para a gente poder abordar, conversar um pouquinho sobre cada um desses, cada uma, né, dessas prioridades, tá? Desses focos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a RENAME. Então, a RENAME, ela foi adotada pela Organização Mundial da Saúde em 1978, que é para promover o acesso e o uso seguro e racional de medicamentos, tá? Então, essa RENAME não foi algo que o Ministério da Saúde aqui do Brasil adotou, tá? Eles que criaram, não. Tá? Quem começou com essa lista foi a Organização Mundial da Saúde lá em 78. No Brasil, ela foi instituída em 2005. E como eu já falei, essa relação ela é revisada e ela é atualizada periodicamente. Ou seja, a cada 2 anos, essa relação ela é revista. O medicamento, tá, é uma intervenção terapêutica muito utilizada. Só que o que acontece? Ela possui uma tecnologia muito grande, né? Uma parte de pesquisa muito grande que envolve essa parte de medicamentos. Por isso, ela tem um alto custo e impacta muito nos gastos em saúde. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma prefeitura, tá? Pegar a prefeitura aqui de Piracicaba. Quanto será que a prefeitura de Piracicaba gasta de medicamentos no ano aqui, tá? Seguramente é o segundo maior impacto que ela tem, porque normalmente o primeiro impacto é a folha de pagamento dos funcionários, tá? E o segundo grande impacto é os custos com medicamentos. E isso vale não só para a prefeitura, como até mesmo para um hospital, por exemplo. Então, é fundamental o acesso, tá, a medicamentos que sejam seguros, eficazes, que tenham um custo legal também e que vão atender os principais problemas de saúde. Dessa forma, a RENAME ela vai mostrar para a gente uma lista de medicamentos que vão estar disponíveis no SUS e que vai orientar a oferta, a prescrição do médico e a dispensação de medicamentos também no serviço de saúde. Então, por isso que é importante as prefeituras, tá, o governo federal adotar essa lista, adotar a RENAME. Por quê? Porque é um custo muito alto, né, os medicamentos. Eu preciso garantir que todo medicamento seja seguro, seja eficaz. Além disso, eu preciso ter medicamentos disponíveis no SUS. Imagina se a gente não tivesse essa lista. Então, hoje o médico ia prescrever tal coisa, depois ia prescrever outra coisa, um outro médico ia prescrever um outro medicamento. Imagina se tivesse que comprar tudo, tá? Seria muita coisa, né? Seria uma lista, a quantidade imensa de medicamentos que seriam comprados e que depois, se outros médicos não usassem, acabava vencendo.
Então, é por isso que tem essa relação. Até mesmo para facilitar a prescrição dos medicamentos. Por quê? Porque o médico do SUS, ele já sabe quais os medicamentos que estão presentes na lista da Relação Nacional de Medicamentos ou da Relação Municipal de Medicamentos. E ele procura prescrever toda a medicação dentro daquela lista, onde ele sabe que se o usuário for lá na farmácia, ele vai conseguir pegar aquele medicamento de forma gratuita. Ele não vai ter que comprar aquele medicamento na farmácia. Às vezes, dependendo do problema que a pessoa tem, se ela tem alergia a uma certa medicação, ou dependendo do estado de saúde que ela esteja, não é possível o médico prescrever medicamentos que estão presentes apenas na lista, tá? Às vezes ele pode prescrever algum outro medicamento que não faz parte dessa lista, tá? E aí? Daí não tem jeito, tá? A pessoa vai comprar, tem que comprar o medicamento. Se for medicamento muito caro, o próprio usuário pode entrar com um processo, né, com um advogado e apresentar para o juiz que ela precisa tomar aquele medicamento com uma justificativa do médico, falando que ela não tem condições de comprar. Se o juiz achar que aquilo, né, é realmente real, que ela precisa daquele medicamento, se a justificativa do médico convenceu o juiz, a prefeitura tem até 24 horas para comprar o medicamento e entregar o medicamento na mão daquele usuário do serviço, tá? A Rename, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Rename 2020, tá? Esse ano aqui houve, né, foi atualizado. Na verdade, começou o ano passado, foi publicado o ano passado, mas ela vale, né, para 2020 e 2021. Final de 2021 já começa novamente todo o processo de olhar novamente para a lista e observar os medicamentos que vão continuar e os medicamentos que não vão continuar. Então, a Rename 2020, ela foi publicada na portaria 3047 em novembro de 2019, valendo para este ano e o 2021. Então, a Rename 2020, ela possui 921 itens, entre medicamentos e insumos também. O que seria insumo? Seringa para aplicar insulina, as lancetas, tá, para fazer testes, né, de glicose, para fazer naqueles aparelhinhos, né, de verificação da glicemia, tá? Tudo isso são considerados insumos. Então, nessa relação, foram realizadas 39 inclusões, ou seja, incluíram nessa lista 37 medicamentos e 2 insumos. Foram excluídos 3 medicamentos dessa lista e 19 produtos, eles tiveram algum tipo de alteração. Essa alteração, às vezes, se dá por conta até da indústria, tá? Por exemplo, a indústria, ela apresentava a forma farmacêutica de comprimido, de repente mudou para cápsula. A caixinha vinha com 30 comprimidos, agora vem com 28, por exemplo. Tá? Então, é por isso que tem essas algumas alterações. Para chegar a essa lista, então, o Ministério da Saúde, ele consolidou, né, todas as inclusões, exclusões e alterações que foram recomendadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que a gente chama de CONITEC. Então, essa comissão, né, o CONITEC, o que ele faz? Ele pega todos aqueles formulários, né, que a gente estava falando, de sugestões de inclusão e sugestões de exclusão. Então, ele vai analisar cada um desses formulários, tá? E analisando esses formulários, o que eles podem fazer? Eles podem fazer inclusão ou exclusão, tá? Se uma pessoa só, um profissional da saúde só, pediu a inclusão, eles vão incluir? Não. Tá? Se não tiver subsídios, né, importantes que vão realmente falar, olha, é importante essa inclusão, eles não vão fazer esse processo de inclusão.
Então, além dessa relação de medicamentos, a RENAME, ela vai definir a responsabilidade pela compra e pela distribuição dos medicamentos. Então, quem que vai ser responsável? É a União, o governo federal, é o governo estadual ou é o governo municipal? Tá? A RENAME, ela vai estabelecer tudo isso. A gente vai falar um pouquinho também. A RENAME deste ano, né, de 2020, ela está disponível aqui nesse site, tá? Que eu coloquei para vocês aqui embaixo. Se vocês tiverem curiosidade de ver como é interessante você estar entrando para dar uma olhadinha. A capa da RENAME é essa figura que eu coloquei aqui do lado para vocês. Então, a RENAME, ela é dividida em algumas categorias de medicamentos. É a categoria básico, estratégico, especializado, os insumos e os medicamentos, materiais hospitalares, tá? Insumos hospitalares. Então, essa organização, ela considera o financiamento, tá? E a responsabilidade dos entes federativos na aquisição. Então, cada um desses itens, tá? O básico, estratégia, especializados, insumos ou para uso hospitalar. Eles vão definir quem vai comprar, tá? Sempre que a gente falar em financiamento na área da saúde, principalmente do SUS, é quem financia, é quem banca, é quem paga, tá? É o pagamento. Financiamento, a gente está falando do pagamento. Quem que vai realizar a compra, o pagamento, tá? Então, esse pagamento, essa compra, ele pode ser responsabilidade do governo federal, estadual ou municipal. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse componente básico, tá? O componente básico, o financiamento, ele vai ser tripartite, que a gente fala. O que é esse financiamento tripartite? Quem tem responsabilidade, tá? Pela compra, né? Pela compra desse medicamento, na verdade, é o município. Só que quem vai dar o dinheiro para o município? Tá? É a União, o governo federal, é o governo estadual e o município também, ele tem responsabilidade sobre isso, tá? Por isso que a gente fala que é o financiamento tripartite. Mas o dinheiro, ele vem principalmente da União, que é o governo federal, e do governo estadual. E a Secretaria Municipal de Saúde, ela é responsável pelo processo de compra e distribuição desses medicamentos, tá? Distribuição, por exemplo, para os postos de saúde, para os programas de saúde da família, para os pronto-socorro, tá? Para a UPA, por exemplo, e também para o usuário, tá? Se a pessoa chegar na farmácia municipal, ele pode pegar esse medicamento. Então, quem faz a distribuição é o município. Quais são os medicamentos que pertencem ao componente básico? Tá? Esses medicamentos do componente básico, né, como o próprio nome fala, eles são para os principais, são medicamentos básicos, tá? Ou seja, eles vão atender a população em geral, tá? Eles atendem os problemas mais graves, né, de saúde que acontecem na população de forma geral. Então, por exemplo, amoxicilina, dipirona, enalapril, a insulina, contraceptivos, oral ou injetável e o DIU, tá? Amoxicilina, antibiótico, né? Dipirona é um analgésico muito utilizado. Enalapril, antipertensivo, insulina para tratamento de diabetes e os contraceptivos para evitar uma gravidez, tá? E o DIU, tem mulheres que não podem utilizar contraceptivo via oral ou injetável, por isso que o SUS, ele disponibiliza também o DIU, tá? Se eu não me engano, tem que entrar numa lista, né, de espera, aguardar um pouquinho, parece que a lista está mais rápida agora, tá? Para conseguir o uso desses contraceptivos, a colocação do DIU. Aqui, então, tem, né, no anexo 1, a relação nacional dos medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, tá? Todos, como que ele vem, né? Todos os medicamentos, eles apresentam dessa forma como está aqui do lado,
eu tenho a denominação genérica, ou seja, o nome do princípio ativo, tá? Tanto o governo federal como o governo municipal, o governo federal e o município ou o estado, eles nunca vão fazer uma cotação pelo nome do medicamento de referência, tá? Eles sempre vão fazer a compra através do nome do princípio ativo, tá? Da denominação genérica, sempre. Então, ele tem que mencionar também a concentração, né? Se é 200 miligramas, 300 miligramas, ou a composição, tantos miligramas por ml, tá? Principalmente se for, né, injetável, se for uma solução oral, se for um xarope, se for uma suspensão, por exemplo. Então, aqui ele aparece todas as especificações do produto, tá? Isso acontece na relação nacional como um todo, tá? Tanto na Rename como na Remume também. E o componente estratégico, tá? O que é o componente estratégico? Então, o Ministério da Saúde, ou seja, o governo federal, tá? Ele financia. Então, ele faz a parte de compra e o pagamento desses medicamentos do componente estratégico. E depois ele vai repassar para os estados e os estados vão repassar para os municípios, de acordo com a necessidade de cada um dos municípios. Esses componentes estratégicos, eles são medicamentos voltados para o controle de algumas doenças, tá? E alguns agravos que podem acontecer na população e que podem causar um impacto endêmico. Ou seja, muita gente pode ficar doente por causa daquela doença. Tá? Normalmente, essas doenças, né, desse componente estratégico, elas são para pessoas, tá, que apresentam uma certa vulnerabilidade social e pobreza, tá? São doenças que são relacionadas a essa parte de falta de saneamento básico, falta de coleta de lixo, falta de uma rede de esgoto, tá? Esgoto correndo no céu aberto, a pessoa não tem água encanada na casa dela, então muitas vezes ela vai tomar água, tem um córrego que passa perto da casa dela. Ela vai lá no córrego, pega um balde, enche de água e aquela água ela vai beber, ela vai fazer comida, ela vai lavar roupa, tá? Então a situação acaba sendo uma situação bem complicada que favorece o desenvolvimento de algumas doenças. Então, fazem parte, né, desse componente estratégico as vacinas, tá? As vacinas, sempre quem compra a vacina é o governo federal, tá? Depois ele repassa para o governo estadual, que vai repassar para o governo municipal. Outros medicamentos para tratamento de tuberculose, hanseníase ou lepra, né, como era falado há um tempo atrás, a malária, que é muito comum lá na região da Amazônia, a leishmaniose, doença de Chagas, que tudo se dá através da picada, né, de mosquitos, tá? A cólera, a esquistossomose, a meningite e micoses sistêmicas, tá? Isso tudo, todas essas doenças fazem parte do componente estratégico. Então, é o governo federal que vai comprar esses medicamentos e essas vacinas e vai distribuir para os estados e para os municípios. E o componente especializado, tá? Esse componente especializado, ele vai ser dividido em 3 grupos. Um grupo que é responsabilidade e financiamento do Ministério da Saúde, ou seja, é um componente especializado onde é comum, né, onde temos algumas doenças que é comum do Brasil inteiro. Então, quem vai fazer a compra é o Ministério da Saúde, o governo federal. Tem um outro grupo que é de responsabilidade de financiamento dos estados. Por quê? Porque tem algumas doenças que são mais comuns em alguns estados e outros não.
Tá? Então, quem vai bancar, né, a compra e o pagamento vai ser o Estado. E o grupo 3, que é a responsabilidade de financiamento, vai ser do município. Ou seja, aqui entra principalmente aqueles medicamentos onde as pessoas entram na justiça para conseguir comprar aquele medicamento, tá? Para a prefeitura, para o município adquirir o medicamento que a pessoa não tem condições financeiras para isso. E aqui pode entrar também, não só, muitas vezes, o próprio medicamento, mas pode entrar também leite, tá? Às vezes tem crianças que precisam tomar leite, a única refeição que ela faz, né? Um bebezinho até os 6 meses é leite, ela consome muito leite e uma lata de leite custa R$ 50. Então, uma lata de leite vai dar para quantos dias? Tá? Para 3, 4 dias? Então, a própria família, ela entra com um recurso, tá, no município para que a prefeitura compre esse leite para dar para essa criança. Fraldas, eu já vi também, tá, para crianças que têm problema, né, que não conseguem andar, problemas assim de ordem motora, problema emocional, né, que a criança ela usa fralda, ela tá com 10 anos de idade, ela tá usando fralda, tá? Porque ela vive numa cama. E aí? Então, muitas vezes, quem banca também acaba sendo o município. Então, aqui é uma estratégia de acessos a medicamentos com agravos crônicos, tá? Que tem custo de tratamento elevado. Aqui entra também os medicamentos que são disponibilizados lá na farmácia de alto custo, tá? São alguns medicamentos padronizados, né? Que a farmácia de alto custo ela adquire e fornece para a pessoa. Como é farmácia de alto custo, algumas vezes é o município que tem que comprar, pode ser o estado que distribui esse medicamento para o município, ou pode ser o governo federal também que distribui esse medicamento. Por exemplo, medicamentos para tratamento de artrite, esclerose múltipla, tá? Das hepatites virais. São medicamentos, são tratamentos muito caros, né? Com custo muito elevado. Então, é esse componente especializado que faz a compra desses medicamentos e depois vão distribuir para a população. Temos também os insumos, né, que contempla produtos para a saúde, tá, de forma geral, que pode ser água, né, para fazer diluição de medicamentos injetáveis, o álcool, o DIU, ele pode entrar aqui também, tá? Algumas vezes ele está lá no componente básico, mas algumas vezes ele entra aqui no insumo. Os preservativos, seringas, agulhas, as lancetas. A prefeitura também, ela distribui para o paciente diabético aquele aparelhinho de verificar a glicose. Então, entra também aqui como insumos. E há também na Rename os medicamentos de uso hospitalar, tá? Que são medicamentos que possuem uma descrição específica na tabela do Ministério da Saúde. Então, esses medicamentos, eles vão ser financiados para atenção, né, de média e alta complexidade apenas. Então, aqui para uso hospitalar, vai entrar soro, vai entrar muitos antibióticos injetáveis, tá? Pode entrar aqui medicamentos para transplante, por exemplo. Então, que são medicamentos, né, que são produtos exclusivos para uso hospitalar. Então, esses produtos também estão fazendo parte da Rename. E para a gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre a Remume. A Remume é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, tá? Ou seja, a lista da Remume, ele vai contemplar todos os medicamentos que estão sendo padronizados pelo município. Então, todos os medicamentos que são disponíveis lá na farmácia municipal, aqui de Piracicaba, eles estão presentes na Remume, tá? Tá todos os medicamentos descritos na Remume. Então, são medicamentos essenciais, considerados básicos, considerados indispensáveis
para tratar os problemas de saúde da população. Aí, nessa relação, eles vão mostrar também a forma farmacêutica, tá, que tem disponível e a concentração desses medicamentos também, tá? Por exemplo, a dipirona, eu tenho que forma farmacêutica? Tem na forma de gotas, tá? E eu tenho na forma de injetável também. Então, eles dão bem especificado cada um desses medicamentos. Ele contribui para a melhoria da assistência farmacêutica do município, servindo de subsídios para o uso racional de medicamentos. Mais uma vez, né? A gente está falando sobre o uso racional. Então, a REMUME é uma lista que a prefeitura faz, tá? Que a assistência farmacêutica da prefeitura faz, baseando-se nas doenças que são mais prevalentes aqui na cidade, por exemplo, de Piracicaba. Então, quais são as doenças aqui em Piracicaba que vão acometer a maior parte da população? Tá? Aqui em Piracicaba, hipertensão, diabetes, colesterol, além dos analgésicos, dos antibióticos, dos antifúngicos que são bem utilizados, tá? E tem também os anticoncepcionais. Praticamente, o que, né, tem bastante nessa lista são esses medicamentos. Além disso, a REMUME, ela vai ser baseada na RENAME, tá? A RENAME, vocês viram lá, né? A RENAME 2020. Ela tem uma relação de mais de 900, né, medicamentos e insumos. Então, a REMUME, ela vai se basear na RENAME. Ou seja, todos os medicamentos que tem na RENAME, eles vão olhar todos aqueles medicamentos e vão selecionar alguns. Porque a gente vai ver que a REMUME, ela não tem essa lista tão grande, tá? De medicamentos, não chega a 900, é um número bem menor, tá? Por quê? Porque vai atender a necessidade não do Brasil inteiro, como é a RENAME, ela vai atender a necessidade de um município. E de acordo com o município, essa relação, ela pode ser maior ou ela pode ser menor. Quais os critérios de inclusão, né? Como que eu vou escolher aqueles medicamentos que estão na lista da RENAME e incluí-los na REMUME? Primeiro, fornecimento de medicamentos, né? Mais uma vez, medicamentos eficazes, seguros, que tenham um custo bom, que seja um medicamento efetivo, voltado para a necessidade daquela população, tá? Voltado para a necessidade da população aqui de Piracicaba, pensando sempre na eficácia, segurança e qualidade e custo também do medicamento. Outro ponto, otimização da gestão administrativa e financeira, racionalizando a rotina operacional de aquisição, armazenamento e controle de estoque. Então, imagina, né, se a gente não tivesse uma relação de medicamentos para seguir. Como que a assistência farmacêutica do município de Piracicaba iria fazer essa compra de medicamentos? No que ela ia se basear? Ela ia comprar qualquer medicamento, todos os medicamentos disponíveis no mercado? Não tem como, tá? Por isso que essa lista é muito importante. Além disso, tem um estímulo à uniformização de condutas terapêuticas, ou seja, normalmente os médicos eles vão utilizar os mesmos medicamentos para a população. Quais os analgésicos que eu tenho? Eu tenho dipirona, tenho paracetamol e tenho ibuprofeno. Então, vamos supor, ele pode escolher analgésico entre essas três classes. Não, dipirona eu não posso porque a pessoa é alérgica a dipirona. Então, você já tirou um e tem mais duas, né? 2 medicamentos aí que você pode estar escolhendo, tá? Então, isso ajuda nessa conduta terapêutica, ajuda no tipo de medicamento que eu vou dar para o paciente. Então, eu vou olhar a necessidade do paciente, vou olhar qual o problema de saúde dele, vou perguntar se ele tem alergia a algum medicamento, se ele já tomou algum medicamento e ele não passou bem, ele se sentiu mal, e a partir daí fazer a escolha do tratamento dele, visando sempre o uso racional de medicamentos.
tá? Passando informações, né, para o usuário do serviço, falando sobre a importância desse uso racional do medicamento. Aqui tá a Remume, tá? Daqui de Piracicaba. Lógico, eu peguei uma parte da Remume, tá? Mas eu vou mandar no WhatsApp para vocês a relação toda. Então, ela vai atender aqui os componentes básicos da assistência farmacêutica e numa coluna tem o nome do medicamento, sempre o medicamento é descrito pelo nome do princípio ativo. Do lado tem a forma farmacêutica e a apresentação dele. Por exemplo, a cebrofilina, eu tenho na forma farmacêutica de xarope. E qual é a apresentação? Qual é a concentração? 10 mg por ml ou 5 mg por ml. Por quê? 5 mg por ml é o xarope pediátrico. 10 mg por ml vai ser o xarope adulto. Tá? É por isso que tem. E depois eu vou passar para vocês a lista toda. Acetato, né, de retinol e o colecalciferol, o ácido acetil salicílico, ácido fólico, ácido valproico, albendazol e por aí vai. Tá? É uma lista bem grande, tem acho que cerca de 4 páginas. E para a gente finalizar, tenho a proposta de uma atividade para vocês. Tá? A atividade ela vai ser proposta a partir da aula de ontem e a partir da aula de hoje também. Então, tem a primeira questão. A Política Nacional de Humanização, ela existe desde 2003, tendo como diretrizes o acolhimento, a ambiência, a valorização do trabalhador, a gestão participativa, a clínica ampliada e compartilhada, a defesa dos direitos dos usuários. Mas, infelizmente, não observamos essas diretrizes em alguns serviços de saúde, tá? Seja público ou seja privado. Principalmente o que se trata de acolhimento, de ambiência e de valorização do trabalhador, tá? Então, tem algumas coisas aí que nós não vemos nos serviços de saúde. Então, vamos pensar um pouquinho nesse aspecto. Tá? Como gestores dos serviços de saúde, eles podem mudar essa situação. Então, o que eles podem fazer para deixar o serviço de saúde mais acolhedor? Com que os profissionais deem mais atenção para os seus usuários. Tá? Pensando na ambiência, deixar um local mais agradável, não aquele hospital com cara de hospital, não aquele pronto-socorro que você olha, às vezes dá até medo, mas deixar um ambiente mais agradável, tá? Então, são algumas coisas que nós já falamos na aula de ontem. A atenção básica, ela é a porta de entrada para os serviços de saúde no SUS. Descreva a atenção básica com suas palavras. Tá? Não precisa, pode dar uma lida, mas não precisa ficar falando com as palavras que estão nos slides ou que vocês encontrarem, tá? Descreva com as suas palavras. O que você entende por atenção básica? Qual é o conceito de atenção básica? Quem que a atenção básica atende? Quais os objetivos, as finalidades, as diretrizes da atenção básica? Quais são os profissionais da atenção básica? Quais são os serviços da atenção básica que nós temos disponíveis, por exemplo, aqui em Piracicaba? Tá? A gente falou sobre tudo isso ontem. Para finalizar a parte de ontem, em relação às práticas integrativas e complementares. Qual a finalidade de sua implantação pelo SUS? Ou seja, por que o SUS implantou essas práticas integrativas e complementares? Qual é a finalidade? Onde esses serviços estão disponíveis? Tá? A gente sabe que está disponível no SUS, mas em quais serviços do SUS que está disponível? Por exemplo, atenção básica, na média complexidade, na alta complexidade? E a última questão, né? Quais as práticas integrativas e complementares que o SUS implantou? Então, nós vimos que as primeiras práticas integrativas e complementares foram a acupuntura, o uso de plantas medicinais, por exemplo.
E a acupuntura vem sendo utilizada até hoje em dia, tá? As águas, né? Tratamento através de águas termais, que mais? A dança, né? A arte, enfim, tem uma série de práticas integrativas e complementares. Ontem nós falamos também sobre cada uma delas, né? Que são 29 práticas integrativas e complementares que o SUS está disponibilizando neste momento para a população. Uma outra atividade, né, que é relacionada a essa parte de hoje, qual a diferença entre Rename e Remume? Então, o que vem a ser a Rename e o que é a Remume? E a última atividade, que é para relacionar os medicamentos que estão presentes na Remume com as suas classes terapêuticas, com a sua indicação. Então, aqui eu peguei, né, o comecinho lá da lista, tá? Da Remume aqui de Piracicaba. Então, ela começa, né, pela acebrofilina, tá? Então, tem o medicamento, a forma farmacêutica e a apresentação, como nós já falamos lá. Então, o que eu quero que vocês coloquem aqui? Qual é a classe terapêutica? Ou seja, qual é a indicação daquele medicamento? Por exemplo, a acebrofilina. A acebrofilina é um xarope utilizado para tosse, tá? Ele é um expectorante. Por quê? Porque ele ajuda a tirar todo aquele muco, toda aquela secreção que a criança ou o adulto tem quando ele está tossindo. O acetato de retinol mais o colicalciferol. Aqui é uma junção de vitamina D com vitamina A, tá? Ele é um composto vitamínico. Ácido acetil salicílico, ele pode ter duas funções, tá? Porque ele é de 100 miligramas, tá? Ou vamos olhar aqui. Não é aquele... o ácido acetil salicílico que a gente está falando aqui, é aquele rosinha, que a gente fala, né? AS infantil, tá? Gente, não é infantil, né? Aquele AS que parece uma balinha. Então, a gente não pode falar que ele é um AS infantil. Por quê? Porque ele pode ser usado em adulto também. Para uma criança, ele vai ser utilizado como analgésico. Só que um adulto, ele vai utilizar 2 comprimidos, tá? De 100 miligramas depois do almoço, tá? E vai agir, esse medicamento vai agir como um anticoagulante. Ou seja, ele vai afinar o sangue para prevenir um infarto, um AVC na pessoa, tá? Então, o que eu quero que vocês façam é justamente isso, colocar a indicação, colocar a classe terapêutica na frente de cada um desses medicamentos, tá? A nossa atividade é essa para essa semana. Aí essa atividade vai ser entregue na próxima sexta-feira.